seguindo a nossa matéria Paulinas 2, hoje vamos para as duas últimas lições. São 9, lição número 10. As 9 epístolas paulinas que esse livro nos propôs a estudá-los, nós já vimos 7. E hoje faltam as últimas duas, que é Tito e Filemon, as duas que pegam esse livro, essa matéria, Paulinas 2. A semana que vem o nosso resumo e a prova, né? Então hoje nós fechamos Paulinas 2. Para quem chegou e está estranhando, né? A gente sempre usou a sala tida como maior, como um pouco mais no espaço. Mas hoje eles têm lá os seus também os compromissos, os seus trabalhos, e nós ficamos com a número 8. Mas aqui também não muda, dá para fazer o trabalho tranquilo. Ele não conseguiu, não colocou o microfone. Então, os irmãos, quem estão mais atrás, se tiver qualquer dúvida em áudio, nos dá um toque que a gente aumenta o tom de voz, ok? Mas acho que dá para atingir-os todos. Hoje a nossa matéria começa na página 208 do nosso livro, 208. Nós vamos ver a epístola que Paulo escreveu a Tito. E nessa página 208 nós temos quem era o Tito. Quem era o Tito? O Paulo, o maior líder do seu tempo, o grande apóstolo, o grande líder cristão, ele fez 3 viagens missionárias. Ele fez 3 viagens missionárias. E nessas 3 viagens missionárias, ele teve parceiros, companheiros, cooperadores que esteve com ele. Na primeira, foi o Barnabé e o Marcos. Embora o Marcos não foi até o fim e voltou no meio da viagem. Depois ele saiu na segunda com Silas. E a partir de Listra, acompanhou ele o Timóteo. Então nós temos Barnabé, Marcos, Timóteo e Lucas. Foi um dos companheiros que nessas viagens ele também registrava todo esse histórico. Então esses são os companheiros de Paulo das viagens missionárias. E o Tito não esteve em nenhuma das 3 viagens missionárias. Mas o Tito, como outros cooperadores que ele teve, trabalhava cooperando com o apóstolo, com outros que também não fizeram viagens com ele. Eu anotei alguns aqui que vocês encontram na Bíblia, por exemplo, Tito, Demas, que depois abandonou ele, mas inicialmente foi um companheiro de Paulo, Clemente, Urbano, Áquila, Priscila, Aristarco, Febe, Lúcio, Tércio, Gaio, Erasto, Júnia, Tiquito. Então, eram cooperadores que trabalhavam junto com o grande apóstolo em vários lugares.
Então ele fez um grande trabalho, mas tinha uma cooperação à volta dele. Aqueles que fizeram as viagens missionárias e aqueles que estavam sempre cooperando com o apóstolo. Ninguém faz tudo sozinho, né? Ele precisava de cooperação. E teve esses e outros. Eu marquei alguns. Tem outros que se definiram cooperadores do apóstolo Paulo. Mas nós vamos ver, dentre esses aqui, o Tito. O Tito, ele foi para um concílio com Paulo. Logo que Paulo terminou a primeira viagem missionária, foi feito um primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém. E Paulo era missionário partindo da base de Antioquia e não de Jerusalém. Então ele sai de Jerusalém, quando ele termina a primeira viagem missionária, ele chega em Antioquia e eles vão para, ele e o Barnabé, vai para Jerusalém, onde estava Tiago, os apóstolos, Pedro estava lá, para esse primeiro encontro, esse primeiro concílio da igreja cristã, para tomar diretrizes como agora a igreja não está só com os judeus, entram os gentios junto. E fazer agora? Isso eu já comentei com você. Que posição vamos tomar agora? Quando eles vão para Jerusalém, o Tito foi escolhido pela igreja de Antioquia para ir com Paulo. E o Tito não era judeu, ele era grego, mas ele foi como um gentil para esse concílio, onde praticamente só tinha judeu, mas ele foi como representante. Vamos ver Gálatas 2, 1 a 3. Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 3. Quem achar, pode ler para nós. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e expus o Evangelho prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. 3 também? Isso, 3 também. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ok, essa parte de ser constrangido a circuncidar-se, eu comentei com vocês na aula, eu falei sobre Timóteo. Foi circuncidado e Tito, Paulo não foi porque as condições não eram as mesmas, né? Então Tito era grego, gentil, e era de Antioquia. Vamos ver Tito, versículo 4 do capítulo 1. Deixa sempre a Bíblia aberta em Tito, né, que é a nossa matéria. Tito, capítulo 1, versículo 4 diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo está colocando aqui Tito como seu filho na fé. Então, se ele ganhou um título para Jesus, isso é subsintende que foi lá em Antioquia. Porque de Antioquia que eles foram depois para Jerusalém, naquela viagem para o primeiro concílio. Então a gente entende que o Tito era grego, foi filho na fé do Paulo, lá de Antioquia. E o Tito começa a trabalhar com o Paulo já praticamente depois da primeira viagem missionária. Ele está sendo um cooperador do Paulo já por muitos anos, quando ele é designado para pastorear a igreja de Creta. Ele já tinha aí os seus
aproximado 15 anos cooperando com o apóstolo Paulo. Esse o seu histórico. Paulo tinha uma grande confiança em Tito. Vamos ler agora alguma coisa sobre ele em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, 12 e 13. Quem achar pode ler para nós. 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14. 12 e 13? Isso. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ok, então aqui vejo o Paulo tinha um encontro com o Tito lá em Troade. Então, ele está na área de cooperação. Ainda em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6 de 2 Paulo aos Coríntios. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Com a vinda de Tito. Paulo no trabalho e o Tito cooperando com o trabalho de Paulo, né? 2 Coríntios, ainda no capítulo 7, versículo 13 e 14, no mesmo capítulo de 2ª Epístola aos Coríntios. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Ok. Essa sequência de passagem que lemos de Paulo, quando ele escreve a 2ª Epístola aos Coríntios, que nós vamos ver na próxima matéria, a gente vai ver que Paulo tinha enviado Tito para Corinto, para ali trazer alguma coisa, para levar uma palavra, para trazer para Paulo o que estava ocorrendo em Corinto. Por isso que ele estava ansioso. E quando ele encontra o Tito, ele se sente tranquilo, né? Então, exatamente o seu companheiro em ação. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Ok, então Paulo trabalhando com o seu companheiro Tito, com o seu irmão, filho na fé Tito. 2 Coríntios 8 e 6. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 6. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Ok, então Tito não está relatado no livro de Atos, mas nas epístolas, principalmente dessa 2ª escrita por Paulo aos Coríntios, ele se faz presente no trabalho com Paulo. Então, como é que surgiu Tito e Paulo coloca ele para pastorear uma igreja? Mas veja que ele era um cooperador já há bastante tempo, ele estava em ação. Última notícia de Tito, 2 Timóteo 4 e 10. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo 4 e 10. Pois Demas me abandonou, Isso, exato. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente,
que foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Tito para Dalmácia. Bom, a epístola que nós vamos ver hoje de Tito foi quando ele foi para Creta pastorear a igreja que estava nessa ilha de Creta. Esse versículo que o irmão leu, fala que Tito foi para Dalmácia, foi praticamente 4, 5 anos depois de que Tito fora para Creta. Agora que ele está indo para Dalmácia. Não sei se foi enviado para essa área, para pastorear essa igreja, ou não é claro. Paulo não cita aqui, a Bíblia não fala que ele foi para Dalmácia saindo de Creta. Ok? Depois não temos mais a notícia do Tito. Mas, passando um pouco para vocês, quem foi Tito? Esse pastor que Paulo incumbe de ser o líder da igreja na ilha de Creta. Ok? Quem é o Tito? Esse cooperador. Na página 209, quando esta epístola foi escrita. Essa epístola foi escrita no final do ano 63, e esse versículo que fala de Tito indo para Dalmácia foi em torno do ano 67, 68, mas aqui, quando Paulo sai da prisão, aquela segunda prisão de Roma, eu tenho citado e é de conhecimento de vocês que Paulo ficou 2 anos presos em Cesareia, depois ele ficou 2 anos preso em Roma, sendo liberto no final do ano 63. E foi aí então que ele enviou, ou levou, vou colocar nesse sentido, os 2 pastores, tanto o Timóteo para Éfeso, tanto Tito para a Creta, para a ilha de Creta. Eu vou fazer uma colocação pelo que está na Bíblia, mas não diretamente como está escrito, mas tentando interpretar o que possivelmente aconteceu. Ok? Sim. A Bíblia não dá o que eu vou falar, mas eu posso entender desta forma. Paulo estava preso em Roma, no final do ano 63. Ele foi absolvido pelo César, que era o Nero, né? César era o título, Nero era o imperador. E ele saiu. Ele tinha dito para os irmãos de Filipos que o morrer era ganho e o viver era Cristo. Então ele saiu livre e foi para o trabalho cristão. Ele foi visitar as igrejas. Ele ficou 4 anos sem estar envolvido com a obra diretamente. Ele tinha contato? Tinha, porque nós vimos que ele estava numa casa alugada, e nessa casa alugada ele tinha contato com os pastores que iam lá para buscar informações, buscar soluções, e ele recebia. E lá ele escreveu 4 epístolas, como nós vemos, né? Falta ver a próxima, que é Filemão. Mas no final do ano 63 ele é liberto. Então agora ele vai voltar ao campo do trabalho, nas igrejas. Não temos, ele não começou com a 4ª viagem missionária, mas ele passou a percorrer aonde os irmãos estavam trabalhando, onde havia as igrejas que ele tinha trabalhado, e ele era o grande líder cristão. E vamos entender que o Paulo, ele passa por Creta, ele sabe que em Éfeso as situações não eram boas. Em Creta, as condições da igreja, no seu viver cristão, não estavam conforme Paulo e conforme o Evangelho exige, de forma correta. E eu entendo que ele pensou assim: eu preciso colocar líderes nessas igrejas, nesses locais. E ele deve ter, o Espírito Santo leva a pensar, eu tenho 2 cooperadores
apto, capaz de assumir esse trabalho. Timóteo e Tito, que estavam com ele já há muito tempo, que estavam preparados, que tinha já um bom conhecimento, e Paulo chega a essa conclusão: eles estão aptos para fazer esse trabalho, que está sendo necessário nesses lugares. E eu entendo que o Paulo deva ter convocado eles para uma reunião. E o Tito, vem até o local que ele marcou, preciso conversar com você e com o Timóteo. Os dois se reúnem. Paulo ali diz: olha, eu estou precisando de que alguém assuma a igreja de Éfeso e a igreja de Creta. E eu pensei nos dois irmãos, nos dois companheiros, e no meu pensamento eu estou prevendo que o Timóteo, eu quero que você fica em Éfeso e o Tito vai para Creta. Provavelmente eles aceitaram, né? Sim, vamos. Estamos nesse trabalho há muito tempo, vamos começar. E Paulo sai com os dois com direção a Filipos, na Macedônia. O alvo dele é ir para a Macedônia, mas ele leva os dois irmãos, tanto Tito quanto o Timóteo, e ele, eu não sei qual a rota que ele fez primeiro, mas não importa, né? Vamos supor que ele passe em Éfeso e lá ele dá posse para o Timóteo assumir a igreja de Éfeso. Continua com o Tito, chega na ilha de Creta e dá posse para o Tito na ilha de Creta. Por que eu estou citando isso? Quando a gente olha em Tito, no que Paulo escreveu a Tito, o versículo 5, vou ler para vocês. Por esta causa te deixei em Creta. Então ele está dizendo que eu deixei ele lá. Se eu deixei ele, porque ele foi também. Dá para entender esse sentido? Ele não está dizendo, por essa causa eu te enviei para Creta. Por essa causa eu pedi que você fosse para Creta. Ele está dizendo, por esta causa, que é a causa que nós vamos ver dentro desta sequência, ele está dizendo, por esta causa eu te deixei em Creta. Então ele foi, deu posse para ele em Creta, como ele já tinha, vamos supor, dado posse para o Timóteo em Éfeso. E ele agora segue o seu rumo à Macedônia, a Filipos. Chegando em Filipos, veio a memória, o Espírito Santo levou ele a entender que ele deveria escrever duas epístolas, uma para o Tito, uma para o Timóteo. E aí ele escreve as duas lá no mesmo tempo, no mesmo espaço, lá em Filipos, e manda uma para o Tito, uma para o Timóteo. Ok? Então eu coloquei dentro do que, baseado no que está aqui, deixei, baseado no que entendemos, como Paulo definiu as necessidades para as duas igrejas, e ele coloca dois cooperadores para liderar, ser os pastores, para assumir tanto Creta quanto Éfeso. Ok? Então ela foi escrita de Filipos, Macedônia, depois que Paulo tinha dado posse aos dois dessas duas igrejas. Então a mesma epístola que foi para o Timóteo, o tempo que foi escrita, a mesma data do que Paulo escreveu para Tito, embora elas são um pouco diferentes. As questões não eram iguais. E Paulo fez questão de escrever uma epístola para Timóteo com 6 capítulos e uma para o Tito de 3 capítulos apenas. Página 210, a epístola de Tito, de Paulo a Tito. Comentamos que é 3 capítulos, ilha de Creta. Aqui temos um pouquinho do histórico desse local.
do qual é essa área grega, né? Ilha de Creta é uma área da Grécia, hoje ela tem um nome diferente, Cândia, e ela não é pequena, né? Não era e não é, porque ela existe até hoje, está lá. Vocês têm aqui uma foto de cidades desse lugar. Hoje ela está bem mais povoada. Então, ela tinha 296 quilômetros de comprimento por 65 aproximados de largura. Então, é uma ilha bastante espessa lá, para que tenha espaço, né, para que haja cidades lá. Por isso, quando Timóteo vai para esse lugar, não era um lugar único. Igrejas tinham em várias áreas, em vários vilarejos que estavam em Creta. Não era um lugar único. Muitos deles, ainda nessa página 210, muitos deles estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Muitos deles de quem? Da ilha de Creta. Porque a gente não tem como a igreja começou lá em Creta. Quem foi o fundador da igreja de Creta, que começou o evangelho lá nessa ilha? É nesse sentido que o irmão coloca aqui que em Atos 2:11 fala que lá no dia de Pentecostes havia os cretenses. Eles ouviram a mensagem de Pedro naquele dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. É nisso que o irmão entende que ele escreve aqui na sua matéria que é possível que esses cretenses poderiam ser judeus, que foi a Jerusalém para a Páscoa. Não foi para o Pentecostes, foi para a Páscoa. Mas no dia de Páscoa, aquela Páscoa, houve o batismo com o Espírito Santo e aqueles que estavam ali ouviram a mensagem de Pedro. Então agora ele sai com a mensagem de Pedro e leva essa mensagem para Creta. Então é nesses termos que possa ser entendido que a igreja começou em Creta. Página 212. Tipo pastor de Creta. Agora ele é o líder responsável pela igreja lá em Creta. Aqui temos, e o irmão colocou em cada uma das 3 epístolas, ele fala aqui das chamadas epístolas pastorais. Nós, lá no comecinho, nós chegamos a comentar com os irmãos que das 9 epístolas que nós íamos ver, embora das 13 que Paulo escreveu, 3 são chamadas epístolas pastorais, que são a epístola de Timóteo, a primeira, a segunda e essa de Tito. São as chamadas epístolas pastorais em um número de 3. Por isso ele coloca, em cada uma das 3 epístolas podemos ver, em 1 Timóteo, a mensagem central é proteger a fé. Em 2 Timóteo é pregar a fé. E em Tito é praticar. Quando e onde a epístola foi escrita? Eu comentei com vocês, né? Por que foi escrita? Isso é o que eu tenho sempre comentado e de grande importância para nós entendermos por que ela foi escrita. Tinha um alvo, tinha um objetivo. Não foi escrita por acaso. Paulo deixou Tito lá em Creta para resolver problemas que havia na igreja. E é esses problemas que levou Paulo a ensinar como Tito e a quem Tito deveria tomar as suas providências. Tomar as suas providências. Ali, na ilha de Creta, aquela igreja estava tendo problema com maus obreiros. Maus obreiros. E é o que nós vamos ver agora nessa sequência. Olhando para agora a epístola. Se eu pegar aqui o capítulo 1 até o versículo 4,
eu tenho a introdução que Paulo faz da epístola. Okay? E do versículo 5 a seguir, nós vamos ver o que estava acontecendo ali. O que ocorria naqueles dias na ilha de Creta. O capítulo 1, eu vou ler até o versículo 9, vocês podem acompanhar. Aqui tem de 1 a 6, né, nessa página 214, visão panorâmica da epístola. Eu vou começar por aqui. Visão panorâmica da epístola 214. Eu disse que do capítulo 1, versículo 1 até o 4 é a introdução da epístola. E do versículo 5 a seguir, que vocês têm aqui até o 6, até o 9, nós começamos a ver por que foi escrita esta epístola. Então ele cita assim: e porque Paulo está orientando a quem ele e o porquê havia lá esses maus obreiros. Ele diz: desse versículo, o versículo 5 é aquele: te deixei em Creta, não é assim? Eu li: te deixei em Creta para que pudesse pôr em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero como já te mandei. Então, de cidade em cidade é dentro da ilha. Então você tinha um vilarejo ali, entendido como uma cidade, tinha um pastor ali, um responsável. Tinha um outro vilarejo, uma outra cidade, então ele tinha que fazer um trabalho de estabelecer pessoas idôneas, pessoas com capacidade de fazer um bom trabalho nesses locais. E ele cita também assim: como já te mandei. Como já te mandei, podemos entender que quando ele levou o título lá para assumir, ele já tinha mandado sobre isso que ele está repetindo aqui. É como se ele estivesse: eu estou escrevendo para você aquilo que eu te falei antes de você chegar aí comigo. Mas eu estou reforçando aquilo que eu tinha já previsto para você. E aí, então, ele entra no versículo 6, que está na página 214. Quem era, qual as pessoas que ele deveria estabelecer para melhorar a reputação da igreja ali na ilha de Creta. Quem eram esses pastores que ele precisava mudar, colocar pessoas mais aptas e idôneas para fazer um bom trabalho? Ele diz: aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis. Isso aqui a gente viu praticamente foi o mesmo que ele usou falar com o Timóteo, né? Lembra, na primeira epístola de Timóteo também ele usou essas expressões: que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque convém que o bispo, eu comentei com vocês na aula passada, se eu não estou equivocado, que nesse tempo, o termo bispo, o termo presbítero e o termo ancião era o trabalho do pastor. É como um pastor. E veja que o versículo 5, só voltando no final, ele diz: e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Não é assim? Está no versículo 5. Já aqui no versículo 6 ele fala de bispo. Mas quem era presbítero ou era bispo? Ancião. Então, isso quer dizer que, mesmo ele falando diferente as palavras no grego, no latim, ou no caso aí do judeu, era a mesma pessoa. Era o mesmo pastor, é aquele que ia fazer o trabalho na igreja. Correto? Então, ele não seguia uma linha só, presbítero, só bispo, só ancião. Às vezes ele
falava uma coisa e em seguida ele falava na outra língua, mas estava se referindo ao mesmo cargo, à mesma pessoa. Então ele diz: bispo, seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo. Iracundo é aquela pessoa que por qualquer coisa ele já fica bravo, né? Iracundo é uma pessoa não iracundo. Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso ou de torpe ganância, mas hospitaleiro, de hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo. Justo é aquele que o que é certo, o que não é certo, não é certo. É justo. Santo. Alguém fala: não, mas ninguém é santo. Mas aqui tinha que ser santo. Santo. Temperante. Retendo firme a palavra e fiel à palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes que existiam lá nesses dias na ilha de Creta, da igreja. Então ele usa até o versículo 9 para fazer essa observação. Por que ela foi escrita? Mas o versículo 10 a 13, eu continuo lendo, agora eu leio na Bíblia, vocês acompanham, ele cita assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente o da circuncisão, versículo 10, principalmente o da circuncisão. Então, isso aqui é que o Tito deveria corrigir. Principalmente os da circuncisão. Quem eram esses da circuncisão? Os judeus. Os judeus. Esses eram que Paulo faz uso, principalmente esses. E esses, ele usa o termo que eles eram desordenados, não tinha uma organização, não tinha uma ordem. Desordenados, faladores, vãos e enganadores. Versículo 11 ele cita assim: os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Bom, isso foi lá naquele tempo, né? Hoje ninguém faz mais isso, ensinando com o objetivo de ter algum lucro, né? Lá havia essas pessoas, havia esses líderes, havia alguém que ensinava nesse sentido já. E Paulo entendeu que eles deveriam ter as suas bocas tapadas. Não que você ia usar, né? Mas tapar com a verdadeira palavra de Deus. Tapar com a mensagem de Deus, com a doutrina correta, trabalhando de forma eficaz, né? Por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos. Foi para isso que Tito foi enviado para Creta, para corrigir esses problemas que existiam na igreja. E Paulo tinha conhecimento. E Tito tinha conhecimento também. Ele foi lá para estabelecer pastores aptos para ensinar, diferentemente do que esses estavam permitindo e ensinando desta forma, né? Desta maneira. E o versículo 13 diz: este testemunho é verdadeiro, porque tanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. O objetivo de Tito era esse: repreender essas pessoas
colocar pessoas idôneas, não para que essas pessoas se perdessem, mas para que eles fossem curados, fossem sãos na fé, aprendessem de forma a como servir ao Senhor de forma idônea e correta. Esse foi o trabalho que Tito recebeu para fazer em Creta. 14 a 16 diz assim: não dando ouvido às fábulas judaicas. O que é uma fábula? São aquelas chamadas lendas, né? Coisas que não existem e que às vezes as pessoas ficam falando de mitologia. Então, não dando ouvido, aqui ele está usando essa expressão no versículo 14 para o Tito. Tito, não dá ouvido às fábulas judaicas. Cuidado. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Nem ao mandamento de homens que se desviam da verdade. Cuidado, Tito. Tito ia enfrentar e deve enfrentar uma situação difícil ali em Creta. Página 216. Ainda fechando esse capítulo 1, eu li até o 14, né? Só para fechar os 15, ele diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Os infiéis, antes do seu entendimento e consciência, estão contaminados, né? Sempre o pensamento é contaminado. Confessam que conhecem a Deus, versículo 16 do capítulo 1. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abominados, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quando nós dissemos eu conheço a Deus, que é o que eles diziam, é o que essas cretenses usavam se dizer, né? Confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras mostram o inverso. Ao inverso. Para que nós podamos dizer eu conheço a Deus, eu tenho que demonstrar através daquilo que eu procedo. Porque se eu digo que conheço a Deus, que Ele é o meu Deus, que eu ando com Ele, Ele anda comigo, mas as minhas obras não batem com aquilo que a Bíblia me ensina, eu não conheço a Deus, não conheço a sua palavra. Eu estou falando aquilo que não é verdade. Sim, eu conheço a Deus. Ele está comigo. Deus é comigo. Mas como é que eu vivo diante dele? Deus é santo, é puro, é perfeito. Se eu vivo de uma vida totalmente contrário àquilo que ele entende ser correto, uma pessoa tem que ser justa, que fala a verdade, que tem a sua palavra sempre sim, sim, não, não. Então, para mim, para nós dizermos que conhecemos a Deus, nós temos que provar também com aquilo que vivemos, com aquilo que nós somos. Não é assim? Então, é o que acontecia lá na igreja de Creta. Página 216. Quem pode ler o capítulo 2, de 1 a 6. Agora Paulo vai falar da salvação. Mais para frente. Mas aqui ele vai falar com as pessoas da igreja de Creta. Como ele deveria proceder com essas pessoas. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes,
sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E até o 10. Exorta, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ok, então aqui Paulo procura trazer essa epístola mostrando como Tito deveria ensinar, deveria levar palavras aos jovens, aos idosos, aos servos, aos irmãos, às irmãs, e como Tito deveria proceder, porque ele deveria ensinar essas pessoas a praticar isso. Por isso ele cita desta forma: os velhos sejam sóbrios, graves, né, que é sério, grave, é um termo sério, né, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Ensina eles a ser desta forma. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada muito ao vinho, mestras do bem, mestras que sabem viver aquilo que é correto, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amar os seus maridos e amar os seus filhos. Mas como é que a mulher tem que aprender a amar os seus maridos? Deixa eu colocar para vocês o seguinte: naquele tempo, o casal, a mulher, às vezes ela casava com um homem, o homem casava com a mulher e ele nem tinha visto ainda. Não é que nem hoje que você tem um conhecimento, convive. Não, lá não. O casamento já era preparado, quando chegava o seu noivo é esse. Mas você tinha que começar a aprender a amar agora ele, porque você ia conhecer ele no dia do casamento. Então é por isso que ela ali ia começar a relação. Não é que nem hoje que ela começa bem antes, né? Os dois conversando, trocando ideias. Não, lá não. Primeiro se casava, depois é que ia começar a se entender. Então teria que ter um ajuste nesse sentido, que elas tinham que estar aprendendo, né? Em tudo, agora aqui nesse versículo 7, ele fala pro Tito. Em tudo, Tito, não em algumas coisas, mas em tudo. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, seriedade, sinceridade. Tito, você está lá na ilha de Creta. Em tudo, você te dá por exemplo. Então, aquele que está na liderança de uma igreja, ele tem essa responsabilidade de ser um exemplo. Em tudo. Na doutrina, em tudo ele é um exemplo. Em tudo ele deve ser seguido. Por isso é um trabalho importante, mas muito sério. Muito sério. Porque ele tem que ser o exemplo.
Ele tem que ser aquele que a igreja olha e vê como proceder. Então o pastor tem essa responsabilidade, ser o exemplo. Aí ele fecha, né? Aí no versículo 8 ele fala, linguagem sã e irrepreensível. Tito, o que você vai falar para ele não é falar qualquer coisa não, linguagem sã e irrepreensível. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Linguagem. Você deve falar coisas sérias. Você deve ser uma pessoa que fale corretamente. Mas numa linguagem boa, né? Não de qualquer forma. Exorta o servo que sujeita aos seus senhores. E aqui ele fala de escravo. Falando com escravo. Exorta aqueles escravos para que eles sejam sujeitos aos seus senhores. Não defraudando, não demonstrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento na doutrina de Deus, nosso Salvador. Capítulo 3, de 1 a 3, quem pode ler? Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ok, você leu até o versículo 7. Tá bom, ok. Eu acabei não comentando o final do capítulo 2, é aquele bastante clássico que vocês já ouviram muitas pregações, muitos ensinos, que ele vai falar da salvação, né? Porque a graça, e tudo que ele disse aqui, ele quer dizer assim, porque a graça de Deus, versículo 11, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, lá, a graça de Deus se manifesta em todos os lugares, ali também, trazendo salvação a todos os homens, a todos que estão lá, a graça de Deus pode ser alcançada. Ela é também acessível a todos os que estão ali, ensinando que renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança do aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta salvação é para todos eles. Você vai ensinar a eles a viver o cristianismo, uma forma correta de se viver a palavra de Deus, que a graça é extensiva a todos. Eles não estão fora do alcance de que a graça de Deus possa levá-lo à salvação. E aí ele vai fechar dizendo assim, o qual se deu, o próprio Jesus, né? O qual se deu a si mesmo por nós para remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quem zela por boas obras, por boas atitudes, um povo que zela pelo bem. E somos nós, a igreja. Ok? E o capítulo 3, que o irmão leu até o 7, ele continua dizendo para o Tito, admoesta-os que se sujeita aos principados e potestades, que lhes obedeçam
estejam preparados para toda a obra, que seriam as autoridades, né? Admoesta eles, chamam a atenção deles para que eles obedeçam estas autoridades. Na época eram as romanas, as superiores, né? Que ninguém infame, seja contencioso, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, né? Que seria a sensualidade, os deleites, os prazeres, vivendo na malícia e na inveja. Nós também vivemos isso. Exorta eles a sujeitar as autoridades e que eles possam viver de forma digna de um cristão. No versículo 8, ele está até aqui na página 217, estar preparado para as boas obras, né? Nós lemos do 1 a 3, aqui no até o 7, estar preparado para as boas obras. Esse era o objetivo que Tito deveria ensiná-los, eles se preparar para a prática de boas obras. Tito 3 e 8, ele cita: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, que para os que creem em Deus, procure aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e aproveitosas aos homens. Aos homens. Evitar convivência com o herege. Lá tinha herege? Tinha. Então, Paulo ensina como ele deveria proceder com aquele que era um herege. Herege é aquele que ensinava heresias, que pregava heresias. Então ele cita no versículo 9 desta forma: Mas não entres em questões loucas. Tito, não entre em questões loucas. Genealogias e contendas e nos debates acerca da lei. Cuidado com os judeus, eles são complicados nessa parte. Não entra nessas genealogias, que eles iam procurar dizer: Moisés vai trazer tudo aquilo e tentar enganar o Tito. Não entre nessas genealogias loucas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, que não adianta nada você ficar discutindo tudo aquilo e não viver o que deveria ser o verdadeiro cristão. Aos homens versículo 10, aos homens herege, o herege é aquele que vive e que ensina e que acompanha e crê em uma heresia. Depois de uma ou outra admoestação, evitam. Você conhece algum herege? Eu conheço. Eu acho que todos vocês conhecem um herege que sempre está tentando te levar para essa heresia. O Paulo ensina a admoestá-lo. Se você, às vezes você tem um irmão, um parente, um primo, qualquer parente, um vizinho, você vai ter alguém que tem envolvimento aí com a heresia, principalmente os testemunhos de Jeová. Se você avisa ele, se você fala e ele não te dá atenção, é isso que Paulo está colocando. Não tente levar ele, trazer ele para onde você está, porque normalmente o mais prático é quem vai para lá é os evangélicos. Lá no salão do reino tem pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, irmãs. Nas igrejas evangélicas é muito difícil você encontrar um. Você conhece um testemunho de Jeová que está na igreja onde você congrega?
Mas se você perguntar para um testemunho de Jeová, ele vai te dar várias pessoas que estão lá. É nesse sentido que Paulo cita evita. Esse evitar não é, vamos supor, pode ser um seu parente, pode ser um irmão, pode ser uma pessoa muito boa. Você não vai evitar de conversar com ele, você não vai evitar de estar. Não, é evitar de você ir envolver ele no sentido bíblico. Entendeu? Não é que ele é o meu irmão e agora eu tenho que renegá-lo. Não. Como família, é família. Você vai na casa dele, ele é o seu parente, mas evita de entrar nessas. Esse é o termo que Paulo está colocando. Porque muitos já perderam, saíram da Assembleia de Deus e outras igrejas e foram para lá. Então Paulo diz, admoesta uma, duas, Deus, não tem jeito, evita ficar debatendo, não, porque Deus é assim e aqui, deixa, conversa só o que é necessário. É isso que Paulo fala para Tito, que é o pastor. Ok, Tito? E depois ele já fecha com as saudações. Vimos o que Paulo mostrou que Tito deveria fazer lá nas igrejas que estavam na ilha de Creta. Os problemas que lá existiam, Tito foi colocado para solucionar e ensinar desta forma. Eu estou colocando, eu sempre faço essa forma de falar com vocês, que eu estou colocando o que Paulo ensinou a Tito. Como ela veio de Paulo a Tito naqueles dias. Agora, hoje, você que prega, você que ensina, você pode aplicar isso hoje também. Não quer dizer que você vai ter que sempre aplicar do jeito que eu estou aplicando para vocês. Ok? Você pode aplicar para hoje a mesma coisa. Eu tenho que entender o que Paulo quis que o Tito corrigisse e estava acontecendo lá. O que foi a palavra para aqueles dias, mas que é válida para nós hoje. Para os nossos dias. Você pode usar para os nossos tempos que vivemos. De forma, a mesma aplicação. A mesma forma, as mesmas exigências para os nossos dias de hoje. Página 220. Filemon. Essa é a última epístola do nosso livro e das 9 propostas também, né? Filemon. Página 220. Uma das cartas da prisão. Bom, agora a gente volta mais alguns anos e voltamos a Paulo preso lá em Roma. Paulo escreveu, como nós citamos, 4 epístolas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e uma para o Filemon. Eu vou comentar sobre o Filemon. Nós vamos entender por que ela foi escrita, essa epístola. Filemon também é uma epístola pequena, só tem um capítulo. E normalmente, quando a gente usa uma epístola ou um livro que tem só um capítulo, a gente não usa o termo capítulo 1. Então a gente usa Filemon 2, Filemon 10, que é um versículo, né? A gente só usa capítulo quando você tem no mínimo 2 capítulos naquele livro, naquela epístola. Então, Filemon só tem um capítulo.
Então sempre a gente vai usar o termo Filemon e o versículo. Como também você vai usar Judas dessa forma, segunda epístola de João, terceira epístola de João, como você vai usar Obadias lá no Antigo Testamento. Ok? O Filemon. O Filemon, ele morava em Colossos. Filemon morava em Colossos. Filemon tornou-se cristão quando ele, provavelmente, lembra que eu comentei com vocês que a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, mas o pastor de Colossos, o Epáfras, provavelmente, não está escrito biblicamente, mas indiretamente sim, que ele vai a Éfeso, que era próximo, ouviu a palavra de Deus através de Paulo e tornou-se um cristão, aceitou Jesus. E ele volta para Colossos e o cristianismo começa em Colossos. E ali então implanta-se uma igreja cristã. E o Filemon, ele também deva ter acreditado em Paulo, ter recebido Jesus como seu Salvador, ouvindo Paulo da mesma forma. Ele se torna um cristão. Ele morava em Colossos. No versículo 19, a gente vai ver sobre isso. Ele era um cooperador de Paulo também. No versículo 1, nós temos aqui, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a Filemon, nosso cooperador. É o que o Paulo cita, né? O Filemon pertencia à igreja de Colossos. Ele era um crente, pertencia à igreja de Colossos. Em sua casa havia reuniões da igreja. Versículo 2, diz assim: e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, a igreja que está em sua casa. Nós sabemos que lá nesse tempo não havia templo. As igrejas eram nas casas mesmo. Na casa de Filemon era uma igreja. Se reunia ali os irmãos para a adoração, para o ensino, na casa de Filemon. O Filemon, ele era grego e proprietário de terras. Ele era um homem rico. Ele era grego e ele era um proprietário de terras. Um homem rico. Pode ser um crente rico? Pode. Naquele tempo, hoje tem bastante, naquele tempo também tinha. Filemon era um homem rico. Rico. O Filemon, ele tinha um escravo. Bom, agora, um crente tem um escravo, né? Ele tinha um. Há escritores que entendem que ele tinha mais. Há quem entenda que ele pudesse ter mais de um escravo. Mas, biblicamente, ela cita um Onésimo. Onésimo era o seu escravo, citado na Bíblia. Filemon era casado. Tinha uma esposa, que citada ali no versículo 2, que era Áfia, e seu filho Arquipo. Olha, versículo 2: a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, a igreja que está em sua casa. Então, entende os escritores que isso fala da sua esposa e do seu filho. Uma família cristã. Então, o Filemon, a tradição, não a Bíblia, cita que ele se tornou mais tarde bispo de Colossos, ou pastor ali, né? E foi morto por Nero, aquele grande imperador romano terrível. Esse foi um pouco do que era o Filemon. Esse era o Filemon. Bom, o seu histórico dentro do
e agora levou a ele escrever, Paulo a escrever essa epístola para ele. O Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, Onésimo, não era crente, não era cristão. Filemão e sua família era, na sua casa reunia igreja, e o Onésimo não era crente, era um escravo, trabalhava com Filemão, trabalhava com o seu Senhor. Um dia, e a vida, vamos supor, estava naturalmente seguindo ali em Colossos. Um dia, não se sabe por quê, o Onésimo resolveu fugir e deixar o seu senhor Filemão. E ele fugiu. Mas ele cometeu um erro de fugir, mas além de fugir, ele levou alguma coisa do Filemão. Financeiramente, ele levou alguma coisa. Então eu vou fazer esse relato, que é mais fácil de vocês entenderem o contexto do texto. Então o Onésimo fugiu e levou alguma coisa do... o Onésimo fugiu e levou alguma coisa financeira do seu senhor Filemão. Agora, deixa eu abrir um parênteses, não está citado biblicamente. O Onésimo vai para Roma. Como é que eu sei? Porque ele encontrou Paulo lá. Mas ele saiu com algumas coisas do Filemão e foi embora. Foi embora. Mas vamos supor, um escravo, ele não tem, praticamente ele tinha ali o que ele levou do Filemão. E ele provavelmente falou, eu vou para Roma, eu vou para Roma. E vai embora. Mas vamos pensar da seguinte forma. Ele era um escravo. Ele não tinha financeiramente muita coisa para... E aquilo provavelmente foi acabando. E agora ele ficava numa... Agora provavelmente ele fica numa situação começando a ficar difícil. Porque acaba o que ele levou do Filemão, e o que fazer? Naquele tempo, a mão de obra em Roma era muito escravocrata, era muito escravizada. Não era que nem hoje você tem facilidade de ter um trabalho e ganhar, né? Não, lá era escravizado. E o Onésimo, agora também eu posso entender, não sei, você pode não entender dessa forma, eu entendo assim, que a igreja se reunia lá na casa do Filemão, que ele era o seu escravo, e provável, no meu pensamento, ele ouviu falar de um homem, Paulo. Porque ali, na igreja, onde estavam essas reuniões, provavelmente eles falavam do grande apóstolo, do grande líder Paulo. E ele também teve, provavelmente, entendimento, e alguém comentou, e ele possa ter ouvido, que o Paulo estava preso em Roma. E lá em Roma, entendendo que ele começa a ficar numa situação difícil, e ele poderia voltar a ser escravo de uma outra pessoa, e agora poderia ser muito pior do que o que ele já tinha, porque ele cometeu um crime pelas leis de Roma. Ele entende, e eu entendo por essa linha de pensamento, que ele pensa assim: eu ouvi que aqui em Roma tem um grande líder deles, dos cristãos, chamado Paulo, e ele está preso aqui. Eu vou procurar. E ele encontrou Paulo. Ele encontrou Paulo, e Paulo, conversando com ele, entendeu o que aconteceu com ele, com aquele escravo Onésimo. Provavelmente ele então relata: Paulo, eu fui escravo lá do Filemão. Paulo pode dizer: eu conheço esse homem.
E lá eles falam, isso não está escrito na Bíblia, estou relatando pelo fato de que. E lá eu ouvi falar do seu nome, e ele disse, realmente eu conheço o Filemon. Então eu estou te procurando, porque e agora? E Paulo fala de Jesus para ele. Mostra que o caminho para ele, a saída é Jesus. E ele aceita Jesus lá com o Paulo. Ele aceita Jesus e fica lá com o Paulo. E Paulo agora então tem ali o Onésimo ajudando ele. Nós não sabemos quanto tempo o Onésimo ficou ajudando o Paulo, ali com o Paulo em Roma. Mas o Paulo sabia que o Onésimo, que tinha deixado o seu senhor Filemon, que tinha levado alguma coisa dele, quando a gente fala levado, ele tinha roubado alguma coisa dele, né? Ele roubou o seu senhor, ele levou o que não era dele. E Paulo sabia disso, Paulo teve conhecimento, ele relata a Paulo aquilo que aconteceu. E Paulo sabia. E Paulo não tomou uma decisão logo em seguida, mas foi ensinando o Onésimo, foi doutrinando o Onésimo, foi percebendo a sua transformação, a sua mudança. E quando o Onésimo demonstra que realmente tem a salvação, que é um homem convertido, o Paulo chega no Onésimo e diz, Onésimo, seguinte, você vai ter que voltar lá para o Filemon. Você cometeu um erro lá. Você saiu de lá. Você levou alguma coisa dele e você vai ter que ir. Provavelmente o Onésimo deve ter ficado um tanto preocupado. E agora? Como é que cara que eu vou chegar de frente ao meu Senhor agora? Sendo que eu fugi, não dei nenhum parecer, não falei nada, fugi, levei coisas dele. Como que eu chego agora perante esse homem? E agora? E aí Paulo convence ele da seguinte forma. É o seguinte, Onésimo, eu vou escrever uma epístola para ele, vou mandar uma pessoa te levar, apresentar a ele e a minha epístola, que é aquela que ele vai ler para te defender perante ele. Agora você é um cristão, agora você é um crente. Então, alguém vai te levar, alguém vai te apresentar, e ele vai levar uma epístola em qual eu posso garantir que ele terá a minha defesa em seu favor. E aí então o Onésimo pode ter pensado, tá bom, então eu vou. Então Paulo providenciou o Tíquico, que é um dos seus cooperadores que nós falamos, e ele chama lá o Tíquico, Tíquico, seguinte, preciso de um serviço seu. Tá bom, Paulo, o que você quer que eu faça? Você vai pegar esse moço aqui, o Onésimo, você vai lá para Colossos, você vai levar ele, você vai com essa epístola aqui, vamos supor, você vai com essa epístola, você que vai levar, ele vai com você, você vai chegar lá, apresentar ele ao Filemon e entregar a epístola para ele. Esse é o seu trabalho. Já aproveitando que você vai para Colossos, eu estou escrevendo também e você vai levar uma outra epístola para a igreja de Colossos. E é aquela que nós vimos anteriormente. Então o Tíquico sai de Roma com as duas epístolas. A do Filemon, a da igreja, que ele enviou para a igreja de Colossos, e o escravo Onésimo para apresentar. E o Tíquico sai com ele, com as duas epístolas, e vai para Colossos. Chegando em Colossos, Tíquico vai ao responsável pela igreja, porque o que aconteceu com o pastor Epáfras de Colossos? Ficou preso. Lembra? Nós comentamos.
o Epáfras, pastor de Colossos, foi a Roma informar-se com Paulo para que ele tivesse condições de combater as heresias que estavam acontecendo em Colossos. Mas só que ele ficou preso, Paulo teve que escrever uma epístola cuidando de ensinar a igreja de Colossos a respeito daquelas heresias. Então o Tíquico chega lá, aquele responsável, que não era o Epáfras tinha ficado preso. E a igreja provavelmente não sabia, porque naquele tempo não tinha telefone, não tinha zap, não tinha comunicação praticamente nenhuma. E chega lá o Tíquico para aquele líder da igreja de Colossos e diz: olha, o Epáfras ficou preso lá. E agora? Não, Paulo mandou uma epístola para vocês tomarem por base a que está acontecendo aqui. Paulo está ensinando aqui nessa epístola. Então veio a epístola para a igreja, para o responsável que estava na ausência de Epáfras. Tudo bem, ele deixa a epístola e agora ele vai para a casa do Filemão. Ali o Onésimo sabia, porque o Onésimo era de Colossos. E ele leva o Tíquico ao Filemão. Chega lá, provavelmente o Filemão deve ter ficado: o homem fugiu e está aqui. E o Onésimo provavelmente também deve ter ficado um tanto: como é que eu vou encará-lo agora, né? Tudo que eu fiz. Mas o Tíquico chega e apresenta: olha, está aqui o Onésimo. Ele foi a Roma, ele se encontrou com o Paulo, que você conhece, Filemão. Lá ele aceitou Jesus, lá Paulo cuidou dele, e Paulo mandou que eu trouxesse a você ele e uma epístola. Está aqui para você. Está feito o trabalho do Tíquico. Ok? Dúvida aqui nessa parte que envolve a epístola de Filemão. Vou comentar agora algumas coisas da epístola. Na página 223, Onésimo, um escravo fugitivo, que vocês têm, né? Nós comentamos aqui a sua fuga, tudo o que ocorre. E do Onésimo, se entende, no sentido da tradição, não bíblica mesmo, mas tradicionalmente, entende-se que ele, mais à frente, se tornou um pastor ali em Éfeso e foi um grande obreiro, não segundo biblicamente, mas segundo as tradições cristãs. Filemão, capítulo único, né? Nós falamos que não tem, é só um capítulo. De 1 a 7, Paulo faz a apresentação. Ele mostra aqui: Paulo, obreiro, prisioneiro de Cristo, ao irmão Timóteo, a Filemão, nosso cooperador. Então, agora, vamos supor que o Filemão, o Onésimo está ali. Senta ele. Agora ele pega aquela epístola e ele vai ler, para ele entender o que Paulo está passando para ele. O que Paulo quer dele em relação ao Onésimo. Aquilo que aconteceu com o Onésimo. Então aí o Filemão vai ler a epístola. Vamos supor que é o que nós vamos fazer agora, né? O Onésimo estava ali esperando para ver o que o Filemão ia falar. O que ele vai fazer? Ele vai punir ele vai buscar a lei, a lei era dura contra um escravo fugitivo e que tinha levado alguma coisa dele, né? Ele poderia ser penalizado até de morte. Então, ele começa nessa introdução, diz: graça e paz da parte de Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações. Então, Paulo está dizendo: Filemão, eu sempre oro por você. Eu sempre lembro de Ti nas minhas orações. Ele começa já a chamar a atenção do Filemão.
Versículo 5 ele diz: ouvindo a tua caridade, o teu amor, né? E a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos. Isso ele está falando do que eu ouvi, irmão, do que você tem, o seu amor, do que você tem para com a todos os santos aí da igreja. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há em Cristo Jesus. Tive por gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas de todos os santos recreadas. Aí o versículo 8, ele vai começar a falar do como proceder com o Filemão. Até aqui no versículo 7, ele vai falar do que eu oro por você, sei da sua bondade, sei do seu amor com ele. Ele vai falar do Filemão. Versículo 8, ele começa assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Ele vai pedir, ele vai interceder pelo Onésimo. Mas ele começa dizendo: olha, Filemão, eu poderia te pedir a fazer o que eu quero. Eu sou uma autoridade nesse sentido. Eu posso te pedir, mas eu posso te dizer: faça isso. Porque ele era o grande líder, ele era o grande líder da igreja cristã. Então, por isso que nesse versículo 8, ele cita assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Eu poderia mandar você fazer isso, isso, isso. Mas no versículo 9 ele diz: todavia peço-te antes por caridade, por amor. Eu não estou te mandando, eu estou te pedindo. Essa é a ação do Paulo. Eu não estou, Filemão, te mandando você fazer isso. Eu estou te pedindo. Eu peço. Então ele diz: todavia peço-te antes por caridade ou por amor, né? Sendo eu tal como sou, Paulo, mesmo na minha condição, eu não estou mandando, eu estou te pedindo por amor. O velho e também agora prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, que era ele estava preso em Roma. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões. Então ele está dizendo: eu estou pedindo por ele, esse Onésimo, que ele aceitou Jesus através da minha pregação, daquilo que eu falei de Jesus para ele. Eu estou pedindo por ele, porque agora ele é o meu filho que eu gerei nas minhas prisões. As minhas prisões. E ele cita: o qual em outro tempo que foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil é em eu tornei a enviar. Ele não diz aqui no sentido assim: em outro tempo ele te foi inútil, ou em outro tempo ele te roubou. Não é isso que ele... Não é no sentido direto? No sentido direto é: em outros tempos, alguns dias atrás, alguns meses atrás, ele te roubou. Ele te roubou, mas agora ele é útil. Agora ele é útil, e por isso que eu te enviei a ele. Era para o Filemão ter confiança de que aquele homem que não era crente, que trabalhava para ele, era o seu servo, agora é um outro homem transformado. Paulo está dizendo: pode confiar nele. Agora ele é uma nova criatura. Ele foi inútil, mas agora ele é útil. Agora ele é útil. Pode recebê-lo nessa condição. Então ele cita no versículo 12: tu torno a recebê-lo, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo. Como dizer, eu queria que ele ficasse aqui comigo, para que por ti
me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Filemão, esse Onésimo, se ele ficasse comigo aqui em Roma, ele poderia me ajudar, ele seria útil aqui. Mas eu não vou fazer isso sem o seu consentimento. Você é o responsável, você é o que tem como seu servo. Paulo também não escreveu. Filemão, agora ele poderia mandar um epístola e não devolver ele. Ele falou, ele aceitou Jesus aqui, agora ele é uma pessoa boa, esquece que ele não vai mais trabalhar para você, você está bem aí, tudo bem, agora ele fica comigo. Não, Paulo usa de uma certa coerência. Ele trabalha para você, ele é útil para mim, mas ele vai voltar e vai ficar com você. Essa é a coerência do apóstolo. E o versículo 15 ele diz: porque bem pode ser que se tenha separado de ti por algum tempo, o tempo que ele fugiu. Né? Mas agora separou por um tempo, mas agora ele voltou. Já não já como servo antes, mas do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Como se diz, ele partiu como um servo, sem Cristo, mas agora ele volta, e ele, além de servo, ele também é nosso irmão em Cristo, tanto de você quanto de mim, né? Assim, pois, se me tens por companheiro, versículo 17, veja bem. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se você acha que eu sou o seu marido, o seu companheiro, pessoa que você entende ser importante, recebe esse Onésimo como você receberia a mim mesmo. A mim mesmo, né? Esse te fez algum dano e te teve alguma, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Se ele te levou alguma coisa, isso eu não vou dizer para você perdoar ele, não. Ele tem que pagar, mas ele não tem como pagar, põe na minha conta. Pode deixar que eu acerto com você. Só que no versículo 19, ele cita assim: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim deves. Ele quer dizer, bom, eu te pago, tudo bem, mas lembra que você me deve. Você é um cristão, porque ouviu o evangelho de mim, é um crente hoje, salvo, você me deve também alguma coisa nesse sentido, né? Mas ele está se propondo a restituir aquilo que ele foi levado do Filemão. Assim, versículo 20 ali, assim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás do que digo, mais do que digo. E aí Paulo vai fazer o fechamento dessa epístola, né? A sequência ele vai ser as saudações. É que ele fecha. Esse é o objetivo de Paulo na sua intercessão por Onésimo a Filemão. Dúvida aqui? Naquele tempo, escravos, ele era escravo do Filemão, né? Sim. Tinha uma carta que ele era escravo do Filemão? Não ia continuar sendo como escravo? Talvez Paulo queria libertar ele como escravo também, né? Não, o Paulo não pediu para ele libertar, mas tratar como irmão. Ok? É o que nós vimos. Agora ele não é só um servo, mas ele também é o nosso irmão. Paulo não pediu para ele
libertá-lo. Agora ele não pode ser mais seu escravo. Não foi isso que Paulo colocou. Paulo também, não sabemos, não está registrado, porque Paulo está chegando com essa epístola pedindo para ele perdoar o Onésimo, mas não pediu para que ele, você tem que libertar ele, você tem que perdoar ele. Paulo faz esse pedido, mas nós não temos o resultado se Filemão perdoou ou não. É provável que sim, porque Filemão era um crente fiel. E ouvindo o grande Paulo, o grande líder, o grande apóstolo, provavelmente ele perdoou ou o Onésimo. Ok? Valdemar, uma dúvida aqui, mas só para tirar minha dúvida mesmo. Na página 222 aqui, você escreveu aqui, segundo a tradição, Filemão foi mais tarde bispo de Colosso, né? Sim. Segundo a história aqui. Exato. Isso não quer dizer que a epístola a Filemão não foi pastoral, ela foi tratada pessoalmente com Filemão, né? Então, na época que Paulo escreve essa epístola, ele não era um pastor, o pastor era o Epáfras. Isso, é. Quando o senhor foi Epáfras, entendeu? Por isso que ela não é uma epístola pastoral, uma epístola para uma pessoa. Tanto que em Filemão, ele é um privilegiado, porque é a única epístola escrita para uma pessoa diretamente, não para uma igreja ou um pastor. Que as epístolas pastorais dele foi 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? Exato. Aqui agora no finalzinho, porque eu vim observar isso aqui. Exato. Ter se tornado, como está da história, se tornou bispo da igreja de Colosso, né? Aí ele, provavelmente, O lugar de subiu, né? Foi crescendo espiritualmente, se tornou um homem, um pastor também, né? Qual o Onésimo também. Então o Onésimo provavelmente depois se libertou da sua condição de servo de Filemão e se torna um cristão crescente espiritualmente, dentro daquilo que a tradição cristã coloca, para ser um pastor mais tarde. Certo. A revista fala que ele se tornou pastor na igreja de Éfeso. Isso, então. Ou seja, Como de Laodiceia também. Então, se não foi ali, na sequência os dois continuaram crescendo espiritualmente e o trabalho de Paulo foi inserido, né? Foi bem eficiente nesse sentido. Sim. Na sequência, dentro do que o irmão colocou aqui no final das suas matérias, página 229, uma carta de Plínio Moço, né? Se os irmãos leram essa carta, ela tem mais ou menos uma semelhança da carta do Paulo a Filemão. Esse Plínio aqui era um romano, né? E ele escreve para o imperador Trajano, um pouco depois. Na página 231, a Epístola de Filemão é a analogia da nossa redenção. Então, veja que eu comentei a parte real do que aconteceu, mas olhando para o sentido da nossa redenção, dentro dessa analogia, é por isso que ele coloca aqui, o homem tendo sido criado por Deus, que foram todos os homens, nós fugimos, afastamos de Deus. Assim como fez Onésimo, que se afastou do seu Senhor, nós afastamos do nosso Criador. Em Cristo o pecador é recebido como filho. Através de Cristo ele volta-se para Deus. Paulo fez essa intermediação para que aquele homem voltasse para o seu Senhor e fosse aceito. Isso aconteceu com o homem, né? Na página 232, Epístola a Filemão é o problema da escravidão. Hoje, a escravidão ela é combatida como leis aqui no Brasil e em praticamente quase todas as nações. A escravidão ela foi muito forte no passado. Ainda tem
mesmo no Brasil, alguns casos, não diretamente como era, né? E se você pegar alguns jornais antes de 1888, jornais do Brasil, você vai ver que nos jornais havia anúncio de venda ou de compra de escravo. Vende-se um escravo, uma negra ou um negro, que normalmente eram os escravos, né? De pouca idade. Então vendia assim, anunciava como anunciar um carro, como anunciar uma casa, um apartamento. Estou vendendo esse escravo. Então, depois a lei áurea veio mudando. Outra coisa que no Brasil, o escravo foi escravizado, os africanos que vinham trazido por próprios africanos, né? Pegavam as pessoas lá, os negros, e traziam para o Brasil e vendiam para os fazendeiros portugueses aqui. Foi como começou a cana-de-açúcar, o café, tudo, as grandes fazendas aqui no Brasil. Então, no Brasil, quando se fala escravo, se fala de uma pessoa de cor. Nunca você vai dizer uma pessoa branca sendo escravo. Sempre era a pessoa negra. E nas Américas também. Mas lá em Roma era diferente. Escravo era qualquer cor. Não era só a pessoa de cor escura. Era qualquer um. E qualquer nação. E até em Israel. O irmão coloca no seu livro que no tempo de Paulo, nos dias de Jesus, Roma tinha aproximadamente 6 milhões de escravos. Imagine, é o que eu disse, a mão de obra era muito escravocrata, ela era mais escrava do que alguém ter um funcionário para pagar. Eu tenho um trabalho aqui, vou comprar um escravo e fazer um trabalho. Era a mão de obra que se usava muito nesse tempo. Então, o problema da escravidão, né? Na história universal, todas as nações, de todas as cores. Página 223, o cristianismo e a escravidão humana. Quando Jesus esteve aqui na terra, lá em Israel, o problema era esse. Havia essa grande quantidade de escravos. Mas Jesus, nem o Paulo, nem o Pedro, nem os apóstolos, insurgiu contra as leis de Roma. Eles não foram contra as leis de Roma. Aprovaram? Não vou dizer que aprovou, dizendo isso aqui está certo, mas também não combateu, porque o objetivo de Jesus era libertar o homem do escravo, de ser escravo do pecado. Que o homem pode ser escravo de uma outra pessoa, mas pode ser escravo do pecado. Então, em primeiro plano, o primeiro passo, a primeira providência que Deus fez e que Jesus veio aqui foi libertar o homem da escravidão do pecado. E na sequência, essa libertação teria que ser feita pelo amor à palavra de Deus. Então, no início, não houve um combate, nem apostólico, nem do próprio Jesus, tentando encontrar ao contrário da lei romana. Também houve escravidão em Israel. Um judeu poderia escravidar um outro judeu? Sim ou não? Podia. Podia. Vamos na página seguinte, por exemplo, aquisições de escravos, página 225, ou 234, perdão. Como que alguém poderia adquirir um escravo? Na questão de guerras. Aqueles que eram vencidos eram prisioneiros de guerra e depois se tornavam escravos ali naquela nação. Eles iam ser escravos. Por compra. Você compraria, pagaria e adquiria um escravo.
Isso lá em Israel acontecia lá em Levítico 25, 44 a 46. Tem um valor, tudo determinado aqui no livro. Por insolvências, por não poder pagar a dívida. Lembra daquela passagem, o irmão coloca aqui, 2 Reis 4 e 1. Vamos lá ver. 2 Reis 4 e 1. Como que alguém poderia ser escravo? Quem achar pode ler. 2 Reis 4 e 1. Eu sei que é aquela viúva que tinha um pouquinho de azeite. Vocês já devem saber também, né? Lembra que ela foi ao profeta, o profeta falou: o que você tem em casa? Tem só um pouquinho de azeite. Ele mandou buscar vasos e vasos. Por quê? Porque o marido tinha morrido, ela não tinha como pagar a dívida, e o dono da dívida chegou e falou: eu vou levar os seus filhos para ser escravos. A lei permitia isso. Alguém achou? E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ele disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre si, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus e disse a ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Escapou da escravidão. Sim. Mas se não tem, iam ter que trabalhar como escravo até que pagasse. Se não pagasse, não tinha como resolver. Ele fala que esse é o caso por insolvência, por presente. Alguém recebia um presente de um escravo. É o caso da Agar, né? Que Abraão recebeu de presente. Como herança, alguém herdou dos pais um escravo. Por nascimento, nasceu filhos de escravo, continua escravo. E finalizando página 236 e 237, a escravidão no Novo Testamento. Ele diz aqui: no tocante às Escrituras, no Novo Testamento, há um silêncio por parte de Cristo e dos apóstolos, no sentido de combater a lei de Roma. Ah, mas Jesus tinha medo dos romanos? Não. Se ele fosse combater Roma nesse sentido, ele ia ser preso, ele ia ser julgado como uma pessoa que estava afim, não no sentido espiritual, mas no sentido político. Ele morreria por isso. Então a missão dele era libertar o homem do jugo de Satanás. O homem está sendo escravo de Satanás, né? Os escravos livres vivendo na mesma igreja. É o caso que depois você tinha Filemão e Onésimo, como teve em outras igrejas. Temos aqui Efésios 6, 5 a 8, que ele faz menção, não servindo os servos, sejam livres, seja escravo, seja não escravo. A palavra é a mesma. Na página 237, vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não segundo Deus, mas segundo a carne, aquilo que é o seu trabalhar dia a dia. É o trabalho diário. Colossenses, né? Todos os servos estejam debaixo do jugo, se estimem o seu Senhor por digno de toda honra. 1 Timóteo 6 e 21, 6, 1 a 21.
Colossenses 3:11, não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem servo ou livre. Servo, escravo, livre, não escravo. O apóstolo Pedro, vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores. Paulo também, então, como nós falamos, ele não pediu ao Filemon que o libertasse dessa condição, mas que o tratasse, que o perdoasse, e agora como irmão, né? Hoje, página fechando 238, hoje a expressão senhor e servo ou escravo pode ser substituída pelo termo patrão e empregado. Logicamente que as leis não são aquelas de honra, né? Tem aí a CLT, existem as leis que regem patrão e empregado. Lá tinha a lei de honra. Amém? Amém. Dúvidas sobre Epístolas Paulinas 2. Semana que vem nós temos